Bom dia, bem-vindos a mais um Conexão Tintas Renner. Gostaria de agradecer quem está curtindo até o dia de hoje. A gente já teve 6 lives e hoje a gente tem um assunto bem interessante para quem está em casa e já está um pouco enjoado de ver sempre os móveis e a casa do mesmo jeito, para quem gosta de mudança, para quem gosta de alterações, de inovações dentro de casa também. A gente tem uma convidada especial que é a Bruna Spader, nossa parceira arquiteta. Ela já participou da Mostra Elite do ano passado e para quem lembra aí o espaço dela, ela vai contar um pouquinho. Eu vou chamar ela, mas antes eu tenho alguns recados. Amanhã a gente tem então a última live aí do Conexão Tintas Renner com o Doledo, falando sobre o Gold, sobre acabamentos. Vai ser a última, mas a gente vai fazer uma enquete no final para ver se tem algum tema que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no Conexão Tintas Renner. Talvez a gente, consiga aí colocar mais algumas lives no ar. Isso, eu vou deixar daí uma enquete no final da live da Bruna para vocês responderem. E é isso, gente. E a gente vai fazer na live da Bruna hoje 5 dicas. A Bruna separou, já deu um spoiler aí para vocês nas redes. E a gente separou 5 dicas. Então, se vocês quiserem ir perguntando, interagindo durante a apresentação aí da Bruna, fiquem à vontade, tá? E eu vou chamar ela aqui. Bruna, só me dá um oizinho aí pra eu te achar. Então eu vou adiantar as dicas que ela deu de spoiler, tá? São dicas de almofadas, iluminação, tapetes, espelhos e vegetação. Então são tudo coisas que a gente pode fazer aí nessa quarentena pra mudar um pouquinho a nossa casa. Dicas simples, né? Deixa eu achar a Bruninha aqui. Deixa eu ir dando um oi pro pessoal aqui. Acho que agora foi, Bruninha. Bora lá. Oi, gente, tudo bem? Oi, Bruna. Tudo bem? Conseguiu entrar? Consegui. Tudo certo aí? Então, Pronta para nossa live? Pronta. Eu sou a arquiteta Bruna Spader. Eu participei da Mostra Elite Design ano passado. E com o convite da Renner, esse ano a gente vai estar com um ambiente na Mostra Elite também, que é uma sala de jogos da Renner, né? Inspirada na Renner, com bastante novidade. E por isso eu fui convidada para participar da live com algumas dicas pro pessoal. Guria, eu falei teu nome o tempo todo errado, é Spader. É Spader. Ah, Spader. Gente, falei o nome dela errado o tempo todo. Não, mas eu tô acostumada. Foi o menos errado Então, de todos. E eu achei o teu Insta tá com o teu outro sobrenome também, daí meu Deus, será que é o nome dela mesmo? Mas tá certo, então, é isso mesmo. Tá certo, isso. Então tá, Bruninha, vamos lá. Tu já deu um spoiler aí pro pessoal nas redes, né? E então a gente começa com a primeira dica, que são as dicas das almofadas. Então a gente provavelmente a gente vai ter mais dias de quarentena aí, né? E aí o pessoal fica em casa e vai dar pra mudar um pouquinho aí o ambiente, né? Isso, a gente separou 5 dicas que são fáceis e não tão caras para conseguir mudar, né? Então, começando pela almofada, a parte mais cara da sala seria o sofá, né? Um sofá bom. Então, a minha dica inicial seria um sofá neutro, para poder mudar as almofadas. Porque, assim, o enchimento da almofada tu vai comprar uma vez. E vai comprar várias capas, que tu pode comprar pela internet e receber em casa nesses dias de quarentena. As almofadas mais usuais são as 45 por 45, que é essas daqui, que são quadradinhas. Mas é super interessante
além de usar só as quadradas e ficar com aquele tédio de todas as almofadinhas iguais de um lado igual do outro e aquela simetria, que também é interessante, mas um mais atual não. A dica é usar as retangulares, que são 45 por 20, ou também as redondas, que eu tenho uma aqui, ó, aqui uma redonda, para mostrar, pra gente fazer uma quebra no jogo. Então, botar duas, aí a gente pode talvez procurar uma maior e fazer essa quebra nas almofadas. Outra parte interessante de você usar, uma dica interessante, é a cor. Não deixar uma única cor e sempre preferir entre 2 a 3 cores. Então, a gente trouxe o círculo cromático para explicar um pouco de como funciona e fica mais fácil para escolher a cor. Porque às vezes as pessoas dizem, eu tenho medo de usar cor, eu não sei como é que vai funcionar. Então, o círculo cromático a gente acha na internet, é bem tranquilo. E ali a gente pode fazer complementares. Então, muita gente nunca ia pensar em usar um amarelo com roxo. Como elas são cores complementares, elas agradam os olhos normalmente. Nós podemos ter as cores monocromáticas, que até aqui atrás de mim é monocromático, que temos cores, tons de verde, com o neutro do cinza e do branco. Então, uma dica assim, vou usar 3 cores, mas não quero muito colorido. Então vamos usar uma verde com uma vermelha, que são cores que se complementam, e vamos botar um cinza, um preto, vamos botar uma estampa que tenha essas cores e que faça o conjunto. Então, o legal é isso. Mas eu não gosto de estampa. Então, vamos pegar para tecidos que tenham mais textura. Um linho, quando tu sente a textura, quando bate a luz, ela vai ter diferentes texturas e vai mostrar outras coisas. Essa é a ideia, sempre tu ter a renovação do espaço com pequenos objetos. Na almofada, essa daqui redonda, ela é de pelinho. Então, ela é neutra, mas ela é de pelinho. Ao mesmo tempo que ela é uma cor neutra, um branco neutro, a gente consegue ter a textura para sair do tédio das almofadas iguais, todas da mesma cor. Porque atualmente está super em alta tu mesclar e fazer mais a tua cara, mostrar a personalidade mesmo na tua sala e na tua casa, né? O pessoal tá perguntando das estampas, Bruna, se dá para combinar estampas e o que tu acha de estampas florais? Dá para combinar estampas, sim. É bem interessante isso de tu conseguir. Tem até alguns kits prontos para quem tem medo. Tu acha em alguns sites kits prontos já 4 almofadas, uma lisa, 2 com uma outra estampa e uma outra de uma outra cor. Então, e a estampa floral ela também é bem legal. E dá para te usar com uma de linho atrás, com linhas retas e fazer alguma composição também. A estampa floral normalmente é uma estampa maior. Então, as pessoas não têm um pouco de medo de usar por achar que tem cara de vó, de casa de vó, mas não. Tem muitas cores atuais e muitas coisas que a gente pode usar atualmente. Também, eu gosto de estampa de crochê. O crochê entrou super em alta. Então, ela fica legal, dependendo se for uma área externa, uma varanda do apartamento. Não precisa ser só uma sala de estar, né? Tem um quarto que pode botar almofada, na varanda. Então, cada lugarzinho tu pode ter uma almofada com um tecido ou um estilo diferente. Eu vejo bastante pessoal usando agora também impressão, né? Nas almofadas. Sim. Eu acho bem legal, assim, dá pra buscar aí na internet e a almofada é um item mais baratinho, né, Bruna? Sim, até porque tu compra mais a capa. A capa tu tira e troca e assim... eu comprei dessa almofada de 45 por 45, o enchimento por R$15. E a capa... Nossa. Eu comprei na Tok Stock, R$15 o enchimento. Então, tu encontra as capas na internet, Amazon, Americanas, todos os lugares têm as capas que tu pode comprar, até é bom ter mais de uma opção, além de tu renovar o ambiente. Tu tira, bota pra lavar, volta. Então, é super interessante e ela fica bom pro bolso, né? Porque assim, tu tem um sofá neutro, um cinza, um preto, uma cor mais clara. Então, tu tem aquele sofá neutro e consegue jogar com as almofadas. Muito legal. E eu não sei se o pessoal sabe do teu espaço, a gente esqueceu de falar no início, Sim. Mas a Bruninha, ela fez um espaço da Mostra Elite e foi o espaço mais ousado, assim, eu acho, né? Mais colorido, então a Bruninha não tem medo mesmo de mudar, né? Não, mas uma dica interessante que foi usada que acho que deu toda a diferença no espaço foi que mesmo
sendo bem colorido, a gente usou 3 tons. A gente usou um azul, que era a cereja do bolo. Todo mundo chegava lá e dizia, meu Deus, parece que eu tô, assim, numa caixa azul. Mas a parte da metade da parede, ela era um cinza bem clarinho. Então, a gente trazia um neutro e fazia divisão com uma lousa preta, parede lousa. O que sempre é interessante tu não ter uma cor só, porque senão ela fica cansativa. Então, a gente conseguiu juntar 3 tons e deixar o espaço. A Grazi falou aqui que todo mundo fala dele. Mas foi um ambiente super interessante. Assim. Tinha gente que chegava e não gostava porque era uma cor forte e era uma cor que ela tinha personalidade. O ambiente, tu podia estar longe que tu conhecia o ambiente quando chegava ali. E ele saiu em bastante mídias, né? Então a gente teve bastante repercussão e as pessoas chegavam lá já sabendo mais ou menos. Mas era uma coisa que tinha gente que amava e tinha gente que não gostava. Só que, assim, a gente utilizou a cor porque fazia sentido pro projeto e porque não pode ter medo de usar a cor. A cor, assim, ela alegra o ambiente, ela muda as coisas, né? Então, acho que a gente super acertou e ficamos muito felizes. Quando eu vi na parede, ficou exatamente como eu tinha imaginado. Sim, ficou lindo. Eu comentei porque justamente, assim, até nas almofadas, assim, é muito da personalidade da pessoa, né? Então, vai depender do que tu gosta mais, se tu gosta de textura, ou se tu gosta de estampa, ou se tu gosta de, sei lá, então vai depender muito também da pessoa, né? E o legal é sempre misturar, e tem pra tudo. Assim, eu gosto de tudo muito liso, eu não gosto de estampa. Então vamos tentar botar uma com uma frase, que ela é lisa, só uma frase. Fica legal, uma frase que tu se identifica. Ou não, eu gosto daquela de personagem. Posso usar? Posso, vamos botar uma personagem, vamos botar uma lisa atrás, sabe? Nada não legal. Pode. Porque é tudo assim, é a cara do cliente, sabe? Não é uma coisa que eu não vou morar. Aonde eu moro é como eu gosto. Mas se o cliente gosta, se o cliente tem aquele estilo, vamos deixar harmônico e fazer uma coisa legal, né? Sim, muito massa. Adorei a dica das almofadas. Aí o pessoal podem ir perguntando, aí, interagindo, mas eu vou para a segunda dica, que é a dica da iluminação. Isso. Então, a gente vai falar um pouco, além da iluminação geral, que todo mundo tem, uma dica simples de ser trocada, isso na quarentena, que também a gente pensou em coisas que pudesse comprar pela internet, né? Até porque não pode sair de casa, vamos renovar trazendo dicas simples. Uma das dicas é abajur. Então, abajur ele é muito legal porque a gente muda as cenas da casa com um toque de abajur. Atrás de mim aqui, eu tenho um que ele é um ESC, tipo de um computador. Então, eu tenho ele, na realidade, do lado da minha cama. Ele é o da minha cabeceira. Então, ele é um ESC que só aperta e ele já liga. E é muito legal porque, assim, isso é outra coisa que tem vários estilos. Esse é um estilo mais divertido, um pouco mais jovial, mas, eu não tenho tomada. Hoje em dia tem uns que tu bota a pilha e também tu aperta e a pilha liga. Tem aqueles que chama fio de fada, que é um fiozinho que tem um monte de fada. Mas a parte mais importante que eu acho do abajur é a lâmpada, porque a lâmpada faz toda a diferença. Então, falando nisso, a gente tem 3 tons de temperatura de cor. A temperatura de cor, o que seria? Seria ela tem quente, frio e neutro. O que ela mostra? A fria é aquela mais azulada, que normalmente as pessoas têm a sensação de que enxergam melhor. Mas não é exatamente isso, porque cada lâmpada tem a sua reprodução de cor e às vezes ela pode ser uma mais amarelada com uma reprodução de cor alta. Só que assim, o nosso corpo tem o sol como o guia. Então, quando tá sol, a gente desperta e quando tá noite, a gente vai ficando mais calminho. E a luz branca, eu tô aqui para mostrar para vocês. Só um minutinho. Eu vou ligar ela. A luz branca, aqui vou mostrar para a parede. Essa aqui é uma luz branca e ela é ótima para ambientes de trabalho ou para ambientes que a gente precisa executar alguma tarefa, como a cozinha. Eu não posso me cortar, então eu tenho que ter uma iluminação geral. A luz neutra, ela é muito boa para iluminação geral de sala, quando aquela ambiente normal, assim. Mas se eu quero um ambiente que eu preciso descansar,
um ambiente que eu preciso de uma leitura, eu sempre vou escolher a luz amarela. Só um minutinho. Ó. Que ela é uma luz mais aconchegante. Então, ela é uma luz que relaxa e que ajuda as pessoas a ter, no quarto e na sala a relaxar. Então, uma dica legal também com a parte do abajur é que, assim, na minha sala eu tenho só uma luz geral. Mas eu quero ver um filme, se eu ficar ligada, ela vai refletir na TV. Então, é legal ter um abajur, tu desliga a luz geral e com um abajur, uma luz mais amarelinha, um branco quente, tu pega e tem aquele climinha legal para assistir TV sem fazer o reflexo forte na TV, né? Ah, muito bom. Ótima dica. Eu até fiquei pensando, tu tá falando e eu tô pensando aqui que no meu quarto eu tenho uma luz, aquela bem fluorescente, sabe? E não te incomoda? E é verdade. Assim. Pois é verdade, eu tô pensando nisso. Sim, porque a luz amarela, ela calma mesmo, né? Ela dá uma sensação tem uma de aconchego. Tem uma lâmpada que ela é a última tecnologia, acho que é da Philips, se eu não me engano. Que na mesma lâmpada ela vai passando todas as cores. Que ela é usada, ela foi desenvolvida para ser usada em trabalho. O que acontece? A pessoa chega, ela precisa estar com a adrenalina lá em cima, ela tem que trabalhar, tem que produzir. Então ela é super amarela, é super branca. E quando vai passando os dias, o horário do dia, ela vai ficando mais amareladinha. Porque quando a pessoa sair para ir para casa, ela não tá com aquele pico lá em cima, porque ela tem que relaxar para poder voltar e trabalhar de novo. Então a iluminação é uma coisa que ela é muito usada nessas partes. Tanto também em fast food. Fast food a luz sempre é branca. Porque incomoda. A gente fica mais agitado. Então a gente pega, entra, compra e sai embora. Mas se tu for no Outback, a luz é amarelinha, ela é uma coisa mais... Tu não enxerga quem tá do teu lado, tu acha que é só tu naquele universo e tu perde o tempo. Porque é um outro sistema de restaurante que quer que a pessoa continue e fique bastante tempo. Então a iluminação é muito importante nesse caso, sabe? Que tu pode controlar se o cliente vai ficar mais ou se o cliente vai ficar menos tempo no estabelecimento. Ou tu em casa, se eu vou conseguir relaxar ou não vou conseguir relaxar. Então, se tu conseguir trocar a lâmpada, ou tem umas placas de LED que ela é prontinha. E tu só instala. E ela é uma luz difusa, que é a melhor luz para quarto. Porque ela não fica direto no olho. Então, tu tem uma luz difusa, uma luz mais amarela, tu fica mais calmo e consegue descansar. Nossa, muito legal, Bruno. Muito bom. Acho que o pessoal não ficou com nenhuma dúvida, mas é legal a gente... E aí, enquanto tu tá falando, eu tô aqui pensando, né, nas dicas. Deixa eu achar aqui a próxima, porque eu tô colando, tá? Ó, aqui a Raíssa falou que também tu tive que trocar a luz porque incomodava. Sabe que no começo da faculdade eu achava muito legal ter lustre, aqueles abertos. Eu comprei um lustre e coloquei no meu quarto. Não ficou um mês. Eu tirei e disse, não dá, porque eu não consigo ligar a luz e ficar deitada na cama, porque ela vinha direto no meu olho, sabe? Tá horrível. A frente do meu quarto não é a melhor. Eu preciso trocar a iluminação do meu quarto também. Mas falando um pouco, só voltando um pouco, a iluminação camarim, que é aquela que fica em volta para maquiagem, que é a iluminação de frente, até a ring light que eu tô usando aqui atrás também, ela é uma iluminação de frente, ela é boa para não ficar com sombras e conseguir maquiar direitinho, então a iluminação de frente sempre é melhor para te não ter sombra no rosto, e ela é sempre a mais amareladinha, porque ela fica mais parecida com a luz do sol, que é a luz da rua. Quando tu sai, tu tem uma luz, que é a luz do sol, que vai estar em todos os lugares, né? Nossa, legal, muito interessante. Eu até também tô pensando agora, né, na iluminação para se maquiar, porque é a mais difícil, eu acho, né, também. E muita gente erra de botar por cima. Porque deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para me mostrar. É verdade. Tô aqui, tu tá falando e eu tô... O ring light aqui, só um minutinho, Ó, quando eu coloco de cima, tá vendo que eu faço que faz sombra? Sim, muita sombra. Muitas, e daí, tipo assim, tu olha, eu tô, meu Deus, horrível. Aí tu pega uma iluminação de frente, que eu vou ligar aqui, ó. Não tem mais aquela sombra. Aí, às vezes, tu bota aquele muda muito, né? Aqueles cílios grandes, aí tu fica com sombra. Então, a melhor iluminação pra se maquiar e saber realmente o que tu tá fazendo, sempre é de frente. Então, luz de banheiro, aquelas de penteadeira de quarto. Legal, ótima dica, Bruninha.
Hum. Pessoal, podem ir interagindo, tá? Mas eu vou para a terceira dica, que é a dica dos tapetes. Agora deu uma esfriada e eu não sei, né? Eu acho que com o frio os tapetes eles voltam um pouco para pauta, assim, né? Sim. Mas eu queria tua opinião também, queria que tu desse essa dica e contextualizasse, porque para mim o tapete é inverno, né? Eu não sei se isso faz sentido aí na arquitetura. Não, o tapete, ele aquece. Então, por isso que eu acho que tem essa referência com o inverno. Mas Sim. o tapete, ele é muito usado. Porque acontece? Eu tenho um ambiente muito grande. O que eu vou fazer? Eu quero dividir o meu espaço, mas eu não tenho como botar na parede. Se tu usar um tapete ali, ele vai delimitar o espaço. Então, é um jeito que tu tem como usar, criar um aconchego, criar uma sala com limites e não entrar na sala de jantar ou criar uma sala de jantar com os limites dela a partir de um tapete. Realmente, ele traz mais cor, ele traz para o ambiente o aconchego, tu pode ir sem chinelo, sem nada, que tem aquele quentinho, né? Mas também ele serve para a parte de tu conseguir delimitar o espaço. Uma dica bem legal do tapete é de como o tamanho dele, que eu acho que é a parte que as pessoas mais têm erro. Qual o melhor tipo de tapete para quem sofre de rinite? Acho que é aqueles que Boa são pergunta. de pelinho, que é aqueles mais fininho mesmo, sabe? Que tu pode limpar com o espraiador de pó. Então tu vai conseguir limpar, porque tu vai ter que fazer a limpeza mais frequente, tipo, uma vez por semana tu vai ter que limpar. Eu não tenho tapete porque eu tenho 6 cachorros. Então, não combina. Não dá pra ter, mas eu acho o tapete muito bom. Pra quarto, eu gosto daqueles mais peludinhos. Quando tu sai da cama, tu já sente ele, sabe? Parece que tu tá sendo abraçada quando tu sai da cama. Mas uma parte interessante do tapete é cuidar o tamanho dele. Você tem que lembrar que ele não é um carpete, senão tu vai colocar um carpete no teu ambiente, então ele não cobre tudo. Tu tem que ver um pedaço do piso, nem que seja 10, 20 centímetros. O ideal dele é sempre entrar para dentro do sofá. Embaixo do sofá ele tem que entrar de 10 a 15 centímetros para ele ficar preso, porque senão tu vai passar e sempre vai ficar arrancando o tapete, vai arrancando o tapete. Então isso é uma coisa que tem que ser cuidado. Querendo ou não, ele cria um desnível. Pequeno, mínimo, mas ele cria. Então se tem criança, se tem algum idoso dentro da casa, e na casa de praia, qual tipo de tapete? Acredito que esse também da rinite, os que são mais fáceis de limpar. Que tu pode tirar e colocar no sol. Casa de praia normalmente tem pátio, né? Então eu posso tirar e colocar no sol. Os que são aqueles mais tipo de palhinha mesmo. Como a praia não é um lugar mais quente, tu pode ter um que é aqueles que tu passa um pano, que é tipo, como se fosse, é um tapete, só que aqueles de palhinha, sabe? Tipo de vime. Ele é interessante, que tu passa um pano e tira, mas tu delimita o espaço e tu tem o teu tapete ali para fazer a ambientação, né? Como hoje em dia tem vários tipos de tapete, vários tipos de tecido que bota que tem para o tapete, que tu pode limpar e ter essa facilidade. Depende do lugar, de quem é o público que vai utilizar e como vai ser, né? E tô pensando aqui na minha casa, né? Tu acha legal, tipo, ter um tapete pequeno para cada espaço? Porque minha mãe tem essa mania, né? Tipo, um na entrada do banheiro, tipo, um na saída. Ou tu acha melhor ter um tapete só maior, tipo, na sala, que tapete comporte? só maior na sala, que comporte todos os móveis, que daí ele faz a união. Não é legal ter aquele tapete perdido no meio. Tem aquela mesa do centro e um tapete embaixo dela. Que não faz sentido nenhum, porque o tapete, assim, eu tô sentada no sofá e meu pé tem que estar no tapete. Se eu tô sentada na poltrona, o meu pé tem que estar no tapete. Então, é sempre legal isso. Uma coisa legal é quando tu tem um tapetão. Eu tenho um tapetão, tá aparecendo ainda o piso, eu tenho um tapetão, mas eu quero usar um pouco mais. Tu pode sobrepor outro tapete. Eu tenho um tapete cinza e coloquei um listrado em cima. Ou coloquei com uma estampa em cima. Ou aqueles que são um desenho tipo de vaca, sabe? Perdido em cima. É uma parte legal, mas é um pouco mais ousada. A pessoa tem que ter a casa harmônica com isso. Não adianta ter o tapete com um tapete sobreposto e do outro lado ter um capachinho pequenininho, né? Não, acredito que seria legal. Na mostra, a gente tinha no nosso patamar uma tapeçaria também.
que ela era um trilho. Os trilhos são legais, assim, cozinha linear. Eu quero botar um trilho na frente da pia, para mim, quando tá ali, cair a água e não sujar o meu piso, não sujar, molhar o piso. Então, ele é legal, ele é um tapete linear que pega toda a parte da cozinha. Sim, legal. Eu fiquei pensando assim, a gente acha às vezes que ele é decorativo, mas ele também é usual, né? Então, ele também é usual. Pra esquentar os pés, enfim, né? Tipo, fazer a decoração, fazer ali o trilho da cozinha. Enfim, eu acho que é um item legal, assim. Só que também é fácil de errar, né? Ele é fácil de errar porque ele não depende só da cor ou do que tu vai combinar de textura em cima dele. Mas sim o tamanho, que eu acho que é o que as pessoas mais erram. Porque a pessoa pensa assim, eu vou comprar esse aqui, vai dar. Aí é muito grande ou é muito pequeno. Então, sempre o ideal do tapete é tu medir bem. Passa 15 a 20 centímetros para dentro do sofá. Ele fica na lateral, ele também tem que passar uns 10 centímetros. Se o sofá é encostado na parede, ele tem que terminar junto com o sofá na parede. Ele não pode acabar 10, 20 centímetros antes de tu ficar um pedaço sem nada de tapete. Então, eu acho que o principal erro que eu vejo nos tapetes é a parte de ficar menor ou maior. Então, eu acho que seria o principal erro. Porque quando a gente fala de cor, pode ser que a pessoa tenha aquele gosto. Ela gosta de um mais floral, ela gosta de um mais geométrico. Então, isso aí a gente teria que, talvez, harmonizar com o resto do ambiente, porque nunca é só um tapete ou só uma almofada, né? Ele é o conjunto de tudo isso. Sim. O que tu acha desses tapetes de banheiro? Eu gosto de um tapete daqueles mais peludinhos, daqueles grandes, sabe? Aquele que pega saiu do banho e tem ele quase até a pia. Que ele é um tapete grande, porque o banheiro ele é mais gelado, ainda mais aqui no sul. Sim. É uma coisa que é muito cultura aqui do sul. Se a gente for lá pra cima, nem fala em tapete, sabe? Quem é tapete? Então, acho que, como aqui é muito frio agora, principalmente, tu sai do banho, tu não quer sair, tipo, com gelo. Então, a gente tem essa cultura de ter esses tapetes maiores. E eu, dependendo de como é o banheiro, eu prefiro tons neutros. Ou eu tenho um que eu gosto bastante, que ele é monocromático. Então, são tons de azul que vai chegando até o branco. Então, eu acho que tem que ser um tapete. Eu tenho esse, fica bonito. Ele fica bem bonito tu ter... escolher um tapete que ele pega assim bastante espaço. Na realidade, ele tem que... Esse é quase um trilho, né? A gente pode ter um trilho no banheiro também, para ele cumprir a função dele e só cuidar na porta, para quando tu for fechar a porta, ele não arrastar e ficar aquele embolado de tapete no meio do banheiro. Sim, boa dica, Bruninha. Pessoal, podem ir comentando, mas eu vou para a quarta dica, tá? Que é uma dica bem legal, que as mulheres adoram, que são os espelhos. Isso. Mas aqui a gente vai falar de espelho mais na decoração em geral, não só aquele tipo da maquiagem ou no banheiro. Eu ia falar, tu já deu uma dica adiantada aí da iluminação, né? Isso, A outra dica que agora a gente vai falar é no espelho como decoração. Eu acho que a principal dica do espelho, antes de tamanho ou forma que vai ser usada, é sempre pensar no que vai refletir. Porque o espaço... Então, eu vou botar ele numa parede que do outro lado vai estar uma coisa nada a ver que eu não quero refletir. Então, vamos trocar o espelho de lugar. Eu vou botar ele do lado da TV. Ele não vai me tirar a atenção. Ele não é muito... Sabe? Uma coisa que eu esqueci de falar no tapete é que ele é bom acusticamente para sala de TV. Porque ele absorve a reverberação da fala da TV, do som da TV, e ele ajuda acusticamente. Então, ele também tem mais uma função. E já o espelho, ele é uma superfície lisa que reflete. Então, se tu botar muito espelho numa sala de TV, vai ser só umas superfícies lisas que refletem o som. Acústico vai ficar horrível. Então, isso também entra junto. Eu quero botar espelho na sala inteira. Mas onde é que é a sala? Como é que é? O que ela é usado?
Uma dica legal na parte de decoração, que tá super em alta, é aqueles espelhos que estão em forma geométrica, que tu pode montar um mosaico. Que é bem interessante, porque daí tu consegue montar um mosaico. Outro que tá super também legal é aquele redondinho que é como é que é o nome mesmo? Circular, isso. O circular, que ele é bem minimalista, e até a gente tinha um na mostra também, ele era um ponto legal do nosso hall, que era um espelho que não se vê inteira, não é um espelho para se ver inteira, né, de corpo inteiro, mas ele é um espelho legal, minimalista, ele refletia o nosso quadro, que foi um ponto que a gente pensou, ter um espelho que refletia o quê? Então, é uma parede sem nada que vai ficar ali. Não, uma parede que tem um quadro que vai ser legal. Ou vai refletir para a rua. Então, a gente sempre tem que ter esses cuidados. Uma outra dica legal do espelho, desses pequenos de mosaico, que a gente pode montar uma composição com algum quadro, esses circulares, no ambiente da Bossa Nova, das meninas da Bossa Nova, que era o ambiente antes do meu, elas tinham na parede 4 ou 5 espelhos redondos que faziam uma composição. Então é super interessante tu brincar com o espelho, além de só ter o espelho ali como para te se enxergar, sabe? Ter como um ambiente, um objeto de decoração. Mas eu quero um espelho de corpo inteiro, como é que eu posso fazer? Então, eu acho interessante a gente ter uma moldura legal, deixar ele apoiado, porque daí tu consegue se olhar mesmo de corpo inteiro. Também gosto de usar ele em hall atrás de um aparador. Então, a gente tem um espelho de corpo inteiro e o aparador na frente, que eu acho que fica interessante. E no hall eu gosto, porque quando a pessoa entra, ela já tem aquele espelho, ela cria amplitude, porque o espelho ele ajuda nisso, em criar amplitude no espaço. É um espaço muito pequeno, é um corredor. Então, fica legal tu colocar um espelho para criar isso. Redondos é ótima dica, já é possível. Sim, já tem várias lojas esse espelho redondo, porque antigamente, há 2 anos atrás, quando ele chegou no mercado, ele era muito caro. Hoje em dia, tu encontra eles em várias lojas na internet, na Leroy Merlin, em outras lojas, por um preço mais em conta. E que tu pode comprar. E também tem vários tamanhos. É legal, talvez eu botar numa parede, num lado, um menorzinho, um de 45 centímetros, um de 60. E criar uma composição e brincar mesmo. Porque eu falo que dentro de casa tu tem que tentar, acertou, errou. A parte da arquiteta ajuda, vou puxar pro meu lado, que a gente ajuda mostrando uma imagem, que eu sempre falo para meus clientes, até em consultoria, eu digo, vamos fazer um 3D para mim te mostrar como é que é. Porque daí é mais fácil tu ver e dizer não gostei, do que tu fazer e dizer não gostei. Mas tem coisas que é simples de trocar. Botou o espelho, não gostou, é fácil de trocar agora na quarentena. Então, acho que as principais dicas do espelho seria isso. Ousar na parte de criar mosaicos, ou, eu quero um grandão. Então, vamos usar um grandão e deixar ele ali. É bom. Uma dica que eu não gosto de usar é espelho na sala de jantar. Por quê? A pessoa não vai se sentir à vontade de comer olhando para o espelho. Querendo ou não, o nosso subconsciente ele é muito forte. A gente vai receber uma visita que ela já não gosta muito de comer em público, que existe pessoas que têm esse problema, e quando ela for da primeira garfada, ela vai olhar para frente e vai ver o espelho dela mesma comendo. Então, não é uma dica legal de tu receber as pessoas em casa e ter um espelho na sala de jantar. Eu evitaria espelhos na sala de jantar na frente da mesa. Boa, ótima dica, Bruna. Eu acho que a gente já pode... Aqui tem uma pergunta. Plínio? Importante a escolha da cor. Aqui está dizendo que a parte que vai receber a composição é importante a escolha da cor da parede. Sim, na realidade a cor da parede é importante sempre, né? É uma coisa que que mais muda o ambiente é isso. Tu ter, às vezes, um ambiente branquinho e daí do nada tu coloca uma cor e já traz aquela cor. Eu sou suspeita porque eu adoro cor. Então dá pra ver que aqui é o verde, o meu ambiente na Mostra Elite era bem colorido. E às vezes não só na parede, mas também em objetos. Aqui tem gente falando que não gosta de restaurante com espelho. Acredito que restaurante com espelho é o pior erro do restaurante. Porque às vezes ele acha pequenininho, vamos deixar ele maior. Vamos usar um adesivo, vamos usar uma cor na parede, vamos usar um painel, mas não o espelho direto para a pessoa não é o melhor.
Agora tem Boa. cor na parede, na sala de jantar. Na realidade, hoje em dia, tu pode usar a cor que tu quiser, onde tu quiser. É a cor que mais te agrada. Então, sempre o que tem que ver é o que tá por volta disso. Porque eu acho que a cor acompanha. É o mais fácil de ser trocado. Sim, eu pintei hoje, daqui Sim. 2 anos, 1 ano, quero trocar. Ótimo, porque tu vai renovar, tu vai mudar o ambiente. Então, sempre tem que ter ali a corzinha para ver cores que tu gosta, porque nenhuma cor é proibida. Ah, eu quero pintar minha sala de jantar com meia parede preta. Ótimo, vai ficar super legal, muito bom. Mas tem gente que vai dizer, não, eu não quero minha parede preta, eu não gosto de preto. Então isso é uma coisa muito pessoal e de cliente para cliente, né? Sim. E é o que a gente fala, né? O pessoal ainda tem muito medo de usar cor, né? Então, acho que além dos itens de decoração, a cor da parede também faz parte da decoração, né? É. E dá para mudar, enfim, a gente tem Sim. aí 2.000 cores, né? Por exemplo, que, nossa, dá para fazer muita coisa, muita combinação, né? Aí, de novo, pode entrar o círculo cromático. Deixa eu só. Aqui no círculo cromático, além de tudo, o que a gente pode ver é que temos o círculo inteiro aqui. Essa parte do verde até esse roxinho aqui, eles seriam as cores frias e as cores quentes. Então, a gente pode ter cores frias com um neutro, uma cor quente com um neutro. Se a gente não quiser fazer a cor complementar, ou as análogas, que tu escolhe uma cor e pega as duas vizinhas dela também. E uma dúvida de colocar como decoração sobre uma parede um efeito de cimento queimado. Eu acho que o cimento queimado ele é maravilhoso e tá super em alta. Então, eu gosto do cimento queimado na parede. E eu acho que ele é fácil, ele não fica aquele cinza morto. E é fácil de tu combinar com qualquer cor que tu colocar nas almofadas, no tapete, na poltrona. Tudo que tu colocar, ele vai cair bem. Porque ele é como se fosse... Ele é uma cor neutra, porque ele é um cinza, mas ele é um neutro estilizado. Então, acredito que ele fica super bom em qualquer ambiente. Eu gosto dele até em quarto. Eu fiz um quarto que eu tinha uma cabeceira de madeira que traz o aconchego. E em cima eu coloquei uma textura de cimento queimado. Então ficou aquele ar mais industrial, mas mesmo assim com aconchego. Ficou super interessante. Acredito que com os complementos do cimento queimado que tu pode usar no ambiente, tudo pode ficar legal. Boa. Bruna, vamos para a última dica. A gente tem bastante tempo ainda. A gente está em 40 minutos, mas vão perguntando, pessoal, e a gente vai interagindo com vocês. Aí o pessoal perguntou se usa no teto. Eu acho que tá falando de cimento queimado, né? Eu gosto de sair um pouco do teto só branco, mas isso tem que ser uma coisa que a pessoa que vai morar também goste. Eu gosto de usar um cimento queimado com um teto mais escuro, não usar o branco. Na mostra do ano passado, a gente tinha um painel central e esse painel eu pintei também em cima de azul, fazendo o L todo do painel no mesmo azul. Então, eu saí um pouco do teto. Eu tinha o teto branco, só que quando eu pintei essa parte de azul, eu descolei o azul do teto, só com a tinta. Outro ambiente na mostra também que tinha era das gurias da Arc Express, que eram 3 tons de verde pintado no teto. E que dava a impressão de baixar o teto, de rebaixo, sem mexer no teto. Então, eu acho que é super legal tu levar a cor, às vezes, da parede para o teto, ou usar uma cor diferente, usar mesmo o cimento queimado. Eu acho muito legal tu usar o cimento queimado e a parte da iluminação com o fio aparente. Hoje em dia tem um fio que ele tem os dois dentro e ele é todo pretinho por fora. Então ele fica super interessante de tu usar e ter esse toque mais industrial, realmente, como estão falando aqui. Legal. Bruna, vamos para a última dica, que é vegetação. Vegetação. A vegetação, ela é uma das dicas que eu acho mais importante, que pode mudar a cara de um ambiente. Porque, assim, ela traz vida. Realmente, ela é como se fosse que ela trouxesse vida para o lar. Então, eu separei 4 dicas de utilização dentro de casa, que uma delas é a samambaia,
que ela é uma planta muito interessante para se usar dentro de casa. Ela não precisa de iluminação direta, então, por ser só uma iluminação difusa, uma luz da janela que entra, já deixa ela bonita e viva. E é até interessante ela não ficar na rua, porque como ela é muito delicada, o vento forte pode acabar estragando. Então, uma dica que eu acho interessante de usar a samambaia é botar talvez numa prateleira com ela caída. Aqui é uma falsa, que não é samambaia, ela é uma... Eu não sei o nome de qual seria essa. Mas a samambaia ficaria mais ou menos nesse estilo, penduradinha. E traz um charme, ela traz um contraponto para toda a parte vazia. Se deixar toda a prateleira vazia e num canto botar uma samambaia, ela já vai trazer uma vida e vai preencher o ambiente. Uma outra que eu acho super interessante de usar é a espada de São Jorge. E ela é muito legal para o ambiente, porque ela é uma que renova o oxigênio. E tira aquele cheiro de plástico, que às vezes tem algumas coisas, sabe? Tu comprou, tem aquele cheiro de plástico que fica no ambiente. Então, onde é que a gente pode usar a espada de São Jorge? A gente pode pegar aqueles vasos compridos transparentes, sabe? E colocar as folhas ali dentro com um pouco de água em cima da mesa, como um centro de mesa, ou num vaso alto, ou aqueles vasos que ficam, que tem um pezinho de ferro e são mais altos, no lado do sofá, logo na entrada também, porque é sempre bom ter essa espada de São Jorge. Vegetação na mesa de jantar pode, vegetação na mesa de jantar pode, fica bem interessante. E quando tá sem nada, ela preenche. O melhor sempre seria plantas naturais, botar plantas rosas naturais, plantas naturais. Mas se não tem como, investir em plantas de falsas, que nem essa, que são mais bonitinhas, não aquelas que dá para ver de longe, que realmente são falsas, ela já traz essa lembrança de que tem vida no ambiente e, ao mesmo tempo, ela sempre fica bonita. Então, para quem não tem... eu não posso cuidar, eu não paro em casa. Eu queria ter planta em casa, mas eu não paro em casa. Então, melhor do que ter uma planta de verdade sempre feia e que vai morrer e que não vai ficar bonita, então compra uma falsa bonita, investe um pouco, talvez essas melhorzinhas, elas são um pouco mais caras mesmo e tem lugares especiais para elas, mas investe numa coisa, num objeto melhor que vai durar e que vai ser bonito pro teu espaço do que botar uma que vai ficar feio. Outra que tá... A minha mãe tem uma, agora eu tô lembrando aqui, a minha mãe tem uma na sala bem grandona. Tu acha que, tipo, colocar alguma grande na sala é interessante ou melhor deixar em cima da mesa? O que tu acha mais indicado? Ou depende do tamanho da sala? Depende do tamanho e depende do tamanho do vaso. Uma dica interessante para essas grandonas é sempre o vaso ser 1/3 da planta. Então, a planta é desse tamanho. Assim, a planta. Então, 1/3 desse tamanho tem que ser o vaso. Porque às vezes tem uma planta muito alta e ela é muito pequenininha. Ou é uma planta muito volumosa e o vaso é aquele vaso magrinho. Então, o vaso também ele tem que acompanhar. Então, a dica principal disso, da parte da planta, é sempre o vaso. Porque se for um vaso bonito, ele pode ficar na sala. Ele vai fazer super sentido. Aqui estão perguntando de suculentas, eu acho muito bom as suculentas. E já respondendo a segunda pergunta, que é plantas no banheiro, a suculenta fica legal ter no banheiro. Porque ela é uma planta que só com o vaporzinho que vai entrando, aí tu vai molhando de vez em quando, e com o vaporzinho do banheiro mesmo, ela já vai se vivendo, vamos dizer assim. A espada de São Jorge também, tu não precisa molhar ela muito. Assim, de 15 em 15 dias a terra tá seca. Aí eu vou lá e molho. Mas não é uma planta que precisa... Todas essas que eu estou passando não são plantas que precisam de muito cuidado. Algum cuidado sim, mas não aqueles cuidados que são... acho que a bromélia, que tem mais cuidado, ou uma orquídea, que é bem difícil de cuidar. Uma outra que eu separei aqui é a costela de Adão. A costela de Adão, ela tá super em alta ultimamente. Até tu vê em alguns lugares que eles usam como decoração. Eles pegam as plantas mortas e pintam com tinta spray e usam no centro da mesa como decoração. Eu também já vi usando como suplás, quando é um casamento mais puxado para o rústico, usando a planta. Então, a costela de Adão, ela é uma planta bem... que tu pode usar ela com outras para formar um
um cenário, para compor um cenário. Mas se tu quiser colocar ela sozinha num vaso, vai ficar super legal. Eu tenho um pé de maracujá nas telas e foi crescendo. Ô, Lucas. Ali mesmo segura. Não. Todo dia água. Tem coisas que tem realmente muito cuidado que tu tem que ter. E tem gente que não tem como ter tempo, que hoje está em casa porque tá com a quarentena. Então não adianta eu pegar e te passar uma dica de uma planta que realmente precisa de cuidado, tu vai cuidar agora na quarentena, aí vai voltar para trabalhar, daqui uma semana ela vai estar morta. Então, aí eu volto pra dica. Compra uma daquelas fake, das falsas, para conseguir ter essa planta sempre bonita. Porque o ideal da planta, para ela mostrar que tem vida, ela tem que ter vida. Senão, não adianta, né? Sim. Mas falando nisso, eu separei um cactus, que ele é uma das plantas... Eu adoro o cactus. Ela não precisa muito cuidar. Pra mim, que matei a planta da minha mãe quando ela tava na praia, o cactus é o melhor. A cactus é o melhor, até porque ele tem vários tamanhos, então tu pode montar um vaso grande com vários cactuzinhos diferentes, e eu acho que é Adoro. Eu quero ter uma planta, não tenho tempo, quero ter uma planta natural. Então vamos pro cactus. A espada de São Jorge, que chegou de noite de 15 dias e botou uma água. Então, acho que sempre tu tem que... A vegetação, ela é ótima no ambiente, ela renova o ambiente, mas tu tem que ter cuidado com tudo, com a tua rotina, com quem tu é e como que tu vai cuidar daquilo e organizar aquilo. Tu também, não adianta botar um sofá para um cliente com 50 almofadas, porque ele acha lindo, mas quando ele vai sentar, ele joga tudo no chão, fica aquela bagunça e não tem como. Então, todas essas dicas, elas são ótimas para poder renovar a casa na quarentena, mas elas também têm que passar por um filtro, tipo, o que ela é boa para mim. Tipo, eu gosto de tapetes, mas não é bom para mim, não posso ter tapetes por causa dos meus cachorros. Então, a gente vai renovando com as outras dicas e tentando as outras dicas. Muito bom. Adorei. Pessoal mandando abraço. O Lucas Anão falou que a costela de Adão fica lindo. Ela é linda e ela também tem uma falsa bem interessante, que tem todas as plantas têm a versão falsa e todas elas são bem interessantes. A costela de Adão é uma que tu pode usar na decoração de diversos jeitos e não só como a planta, assim, usar na decoração de outros jeitos mesmo, assim. Acho que de dica era isso. Se mais alguém tiver alguma pergunta... Sim, vamos ver se o pessoal tem dúvidas ou quer saber mais alguma dica, mas obrigada, Bruno. Eu acho que vai nos ajudar bastante. Eu já estou pensando aqui em trocar algumas lâmpadas e trocar as plantas daqui de casa, porque sem minha mãe é complicado, sabe? Minha mãe tem tempo, então ela fica em casa, ela mora, ela cuida. Mas a gente que não tem tempo, que tá na correria do dia a dia, acaba deixando passar e aí tem que ter alguns cuidados mesmo, né? Sim. Não, assim, eu gosto de planta, mas eu não tenho paciência de cuidar. Mas eu gosto do ambiente. Então, eu comprei essas assim, que são falsas. Mas, assim, ó, eu acho que ela renova o ambiente. Não tem o que colocar na prateleira, coloca uma planta ali que ela sempre vai puxar o olhar. Isso eu acho uma dica interessante. Bom. Sempre quando tu for montar alguma coisa, uma dica extra, então, numa prateleira, for montar uma composição, tu vê para onde tu quer que o teu olhar vá. Então, tu tentar botar livros, aqui em cima eu tenho alguns livros e em cima um porta-retrato. Ou tem aqueles livros fakes também, que é, para quem não tem espaço, compra aqueles livros fakes na internet que tu pode guardar carta, pode guardar um monte de coisa dentro e ele já serve na decoração. Então, numa prateleira sempre é bom tu ter alturas diferentes para o teu olho ficar fazendo, acompanhando e criar destaques. Ela tem um bonsai de muito legal. Tem um bonsai de 27 anos. Eu comprei um bonsai uma vez, ele era lindo, ele era minizinho. Acho que em um mês eu matei ele. Foi assim, não dá, desse jeito não dá. Tamo junto, Bruna. Também não sei cuidar de planta. Não. Bruna, queria te agradecer. A gente tá finalizando aí a nossa live de hoje. E adorei as dicas, acho que o pessoal gostou também, tá todo mundo falando aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu me formei há pouco tempo, então ainda
tô entrando no mercado e tá aqui no Instagram das Tintas Renner, isso vai aumentar muito a visualização do meu trabalho e eu fico muito feliz de poder ter essa parceria com vocês. Claro, sigam a Bruna, gente. A Bruna é maravilhosa. Vai estar na Mostra Elite esse ano também. A gente vai lá conferir o espaço dela, então fiquem atentos aí. E obrigada, Bruna. Eu que agradeço. Beijo. Tchau, gente. Isso aí. É isso aí, gente. Queria agradecer a todo mundo que ficou até o final. E dizer que essa live vai estar disponível em 24 horas no nosso IGTV e no YouTube. Então fiquem atentos, sigam a Bruna. Sexta-feira a gente tem aí a live do Gold com Douglas Toledo. Então não percam. E é isso. Espero que vocês tenham gostado, curtam, compartilhem aí com o pessoal para participar e para ver também os vídeos que estão na nossa página. Beijo!